90 anos, evoluindo sempre a informação. Voltando aqui para o estúdio, nós vamos agora receber, diante de tantos quadros que nós já noticiamos aqui também nas edições da tarde do Gazeta News, a Vanina Papini, ela que é psicóloga, trazendo muita informação a respeito também dessa mudança de comportamento nas crianças, adolescentes e pré-adolescentes. Lembro que, quando criança, nós tínhamos o hábito de utilizar as brincadeiras na rua, ao lado de outros amigos, e isso tem ficado cada dia mais raro. Equipamentos, smartphones, notebooks, tablets e computadores têm tirado um pouco, e muitas vezes de papel, até com um caráter relevante, da essência que nós vivemos. Nós aqui que passamos da fase dos 40 e somos considerados a geração Y, que nascemos aí nos anos 1980. As brincadeiras que nós vivíamos, elas têm ficado cada vez mais raras. A transformação das cidades com redução e a precarização das áreas de lazer associadas ao aumento de violência urbana tem modificado os hábitos das famílias com referências por espaços fechados diante dessas preferências individuais e atividades online. Ô, Vanina, muito obrigado por ter aceitado o convite de estar aqui para falar conosco sobre essa dependência que existe hoje, o uso excessivo de telas pelas crianças, pelos pré-adolescentes. Tem mudado o comportamento social dos seres humanos? Boa tarde para você. Boa tarde. Primeiro, quero agradecer o convite. Eu acho que é um debate altamente importante nos dias de hoje. A gente tem percebido, e tem várias pesquisas já na área, que indicam que as crianças estão entrando em contato com as telas muito mais novas do que se deveria. A Sociedade Brasileira de Pediatria adota uma orientação que crianças até 2 anos não deveriam ter contato com telas nenhuma. Sim. Crianças de 2 a 5 anos poderiam ter contato com telas 1 hora por dia, no máximo. Crianças de 6 a 11 anos, a 10 anos, poderiam ter entre 1 e 2 horas contato com telas diárias supervisionadas, para saber o que é que eles estão acessando, que tipo de conteúdo eles estão consumindo. E adolescentes ou pré-adolescentes de 11 a 18, no máximo 3 horas por dia. Infelizmente, a realidade que a gente vê, isso se intensificou depois de um período de pandemia que a gente teve que ficar restrito, se usou mais de tecnologia para utilizar para a educação, para se comunicar com outras pessoas, para ter notícias de familiares, falar com amigos, para que não houvesse aquele isolamento total. Isso se intensificou a quantidade de horas de uso. Então, tem pesquisas que vêm mostrando que crianças de até 8 anos de idade têm usado uma média de 5 horas diárias de telas. E quando a gente está falando em telas, a gente não está falando só de aparelhos de smartphones, a gente está falando de tablets, de computador, de televisão, né, e do próprio smartphone. Então, o que é que tem impactado isso nas crianças? Quanto menores, mais impactos. O primeiro impacto que a gente consegue ver através das pesquisas que já foram realizadas e contém bastante evidências é com relação ao desenvolvimento da linguagem. Né? As crianças precisam da interação com outras pessoas para aprender por modelação. Copiar o que o outro faz. Isso é muito verdade o que você está colocando, Vanina, porque tenho sobrinhos e, assim, às vezes, até a forma de pronunciar algumas palavras não traz uma identidade nordestina. Isso acaba sendo também uma influência pelo uso excessivo de telas, quando se tem essa influência de outras regiões do país, como o Sul e Sudeste, como fontes geradoras dessa informação que a criança tem consumido diariamente? Com certeza, a gente vai receber influências de culturas do mundo todo quando você vive no meio digital. A gente sabe que a tecnologia chega para dar um grande auxílio, um grande avanço em várias áreas, nas áreas médicas, na área de terapias mesmo. A gente tem utilizado muito terapias por... Uma terapia? Virtual, né? Por exposição, por realidade virtual, para tratamento de algumas fobias. Então, tecnologia ajuda muito, o desenvolvimento da medicina tem mostrado, só que ela, não usada da forma correta, ela vai prejudicar. E quando a gente está falando de fases de desenvolvimento que são importantes, de criança até a formação total do cérebro, a gente tem que ter muito cuidado. O nosso cérebro, ele vem amadurecer, em média, segundo as últimas pesquisas, aos 25 anos de idade. Se você tem interferências que prejudicam essas conexões, principalmente a parte frontal do cérebro, que é a área da gente de desenvolver tomada de decisão, controle de impulsos, organização, planejamento, perseverança para fazer as coisas,
tomada de decisão do que a gente precisa no dia a dia, e se isso ficar comprometido com o uso de telas, como é que a criança vai saber resolver problemas depois? Resolução de problemas, que é importante. Como é que ela vai saber tomar decisões acertadas daqui para frente, se ele não consegue, porque isso a gente aprende no contato com o outro, com a sociedade, aquilo que é regra, o que eu posso, o que eu não posso fazer, porque eu tenho que respeitar o direito do outro também. Se eu estou em contato apenas no meio digital, com jogos ou com outras pessoas, num tom muito mais diferente do que a vida real, eu não tenho capacidade de aprender isso. Precisa viver. Fica comprometido. Precisa As viver brincadeiras precisam voltar, a interação das crianças com outras crianças. A gente tem visto crianças com problemas de visão por conta da iluminação das telas, com problemas de coluna por conta da posição de se usar um tablet ou um smartphone. Então, são vários aspectos psicológicos, pessoas que não sabem regular a emoção, que ficam ansiosas por mais tempo, que tomam decisões inacertadas. Não sei se você vai comentar do caso que houve no interior de São Paulo, no último domingo. Ali eu não acredito que tenha sido diretamente uma causa por conta da retirada do celular. Isso pode ter sido um fator predisponente para ele ficar mais impulsivo, mas foi uma coisa meio planejada antes, pelo que eu li na reportagem, mas não tenho certeza, ainda está se apurando. Isso. Mas a gente tem visto comportamentos totalmente inadequados, crianças que não interagem com os pais. Uma coisa importante é que modelo estamos sendo para essas crianças. Essa é uma boa colocação que você faz antes de nós entrarmos nesse assunto que ocorreu em São Paulo, que nós noticiamos aqui, que a Vanina mencionou, ela como psicóloga, falando também dessa forma, né, muitas vezes exagerada de consumo às telas, e principalmente, nós não estamos falando só do celular não, também, muitas vezes a televisão, o uso do videogame, de tablets, de smartphones, de computadores, o uso da tela de forma exagerada. Esse caso em São Paulo que a Vanina trouxe foi um caso que nós noticiamos aqui anteontem no Gazeta News, está aí no nosso canal no YouTube, em que um jovem de 16 anos matou seus pais e a irmã, e ele afirmou à polícia na oportunidade que esse crime, né, que teria cometido aos pais e à irmã teria sido motivado porque os pais determinaram a regra de tirar o celular dele, o aparelho celular dele. O processo está sendo investigado, mas o jovem de 16 anos acabou sendo aí preso pela polícia. Vanina, falando da responsabilidade que você agora terminou aí nesse seu primeiro momento aqui na entrevista dos pais. Tem muita transferência de responsabilidade, os pais, muitas vezes, para poder ficar livre daquela obrigação do filho estar querendo alguma coisa, como atenção, por exemplo. Aí dá um aparelho celular de presente para ele que ele passe mais horas sem essa necessidade de atenção, Vanina? Tem muito isso? É verdade, isso realmente tem acontecido, inclusive para entreter crianças pequenas. Que a gente tem visto muito na clínica e relato de alguns colegas que trabalham diretamente com crianças, é que os pais não sabem nem o que a criança está assistindo. Outra coisa, a associação entre só consegue comer, se alimentar direito se tiver com a tela do lado. Mas isso a criança não nasce dessa forma, ela é condicionada, ela é habituada por um comportamento que facilita para os pais. A gente sabe que existem famílias que vivem num corre-corre muito grande, que não tem condições de ter alguém para ajudar nesses momentos, mas a gente tem que procurar outros meios. E outra coisa que eu acho mais agravante ainda é que às vezes a gente quer colocar uma regra para os nossos filhos ou netos, mas a gente não dá o exemplo. Você chega numa mesa de restaurante, você vai num restaurante, tenta observar o comportamento. Às vezes está o pai, a mãe e os filhos juntos, cada um no seu mundo, cada um no seu smartphone, conectado com outras pessoas, não estão conectados entre si. Sem diálogo. Sem diálogo. Então as famílias estão perdendo esse sentido. E é isso que faz a formação do ser humano ser uma formação mais coerente, ser uma formação preparada para a vida. Vai ter momentos que você vai ser proibido e você não sabe lidar com isso. Não sabe lidar com a resolução, você enfrenta um problema e não sabe como resolver aquilo porque você não foi treinado ou habituado a isso. E quando se fala de dependência, desse consumo excessivo em telas, como é que tem sido hoje essa questão das crianças em muitas vezes passar por tratamento, uma chamada desintoxicação dessa dependência excessiva? Queria que você explicasse cientificamente, como psicóloga, o porquê também gera uma dependência, muitas vezes até alterações no sistema nervoso dessas crianças com a retirada de itens importantes
mas que precisam ser muito bem dosados, como aparelho celular, como tablets, como smartphones, como computadores. Explica, por favor. Então, a gente tem estudos que mostram que toda a área cerebral do prazer, chamado sistema de recompensa cerebral, ela é ativada por atividades naturais que a gente tem, de se alimentar, de consumir, de beber, de estar com os amigos, de fazer sexo. Naturalmente, todo mundo tem essa área ativada com essas atividades que são naturais. Com a introdução de algumas outras coisas, como os jogos ou as telas, que geram prazer, por quê? Por exemplo, você posta uma coisa no Instagram, daqui a pouco tem um like, daqui a pouco tem 10 likes, daqui a pouco tem... E a criança ou adolescente, ou o próprio adulto, isso é inerente só de criança e adolescente. Criança e adolescente é mais complicado por conta da fase de desenvolvimento. Claro. Mas isso transmite prazer. Poxa, estão gostando do que eu fiz. Ou se não estão gostando, eu retiro, posto outra coisa. Mas eu estou buscando aprovação, eu estou buscando que as pessoas me vejam, né, na mídia social e que eu vou recebendo essas recompensas. Isso ativa essa área do cérebro que é chamada sistema de recompensa cerebral, onde a gente tem uma liberação maior de dopamina, que é o neurotransmissor relacionado ao prazer. Com as drogas acontece a mesma coisa. Com o uso de drogas, o nível de dopamina que fica disponível no cérebro é muito maior do que com a atividade natural de sexo, de se alimentar, de ter atividades prazerosas com os amigos. Então, libera o mesmo neurotransmissor. Então, isso gera uma necessidade. Se eu sentia um determinado prazer que para mim era satisfatório, quando eu começo a ter essas recompensas, daqui uma semana eu vou precisar de mais tempo para sentir aquele mesmo prazer. Isso que vai gerando o vício, a busca sempre por um prazer, por uma recompensa que você já conheceu. E chega um tempo, a gente tem histórias aí contadas, inclusive um tempo desse estava vendo o professor Cristiano Nabuco, que é um grande estudioso mundial de dependência tecnológica, falando de uma mãe que chegou com o filho que ele tinha passado 55 horas jogando videogame sem se levantar da cadeira. Isso pode levar à morte, por exemplo, o uso excessivo? Pode levar a um estado de exaustão, mas o que acontecia com esse garoto? Ele urinava na cadeira do videogame, ele defecava na cadeira do videogame, simplesmente ele tirava a roupa, jogava fora e continuava jogando. Meu Deus do céu. Então, assim, a China é um país que tem a melhor internet do mundo, mais veloz do mundo e que tem os maiores problemas relacionados ao uso de internet. Se eu não me engano, a China tem 150 hospitais dedicados a tratar a dependência tecnológica. Pela gravidade do problema. Isso não se divulga, é impressionante. Só quem estuda na área que eu acho que fica mais por dentro, né? Agora, aqui para nossa realidade, quando nós, pais, vamos ter a certeza de que, opa, o meu filho está passando muito tempo consumindo telas. E em casos como esse mesmo, que são os casos extremos, em que a criança precisa ser encaminhada para o tratamento, existem locais adequados aqui em Alagoas para poder acolher essas crianças nesse estado? Que eu tenha conhecimento, não. O que a gente aconselha é que os pais estejam atentos a essa quantidade, que limitem, coloquem certas regras em casa. Poder acessar, pode, com determinado limite de acordo com a faixa etária, mas que preste atenção ao conteúdo que está sendo utilizado, né, e acompanhe isso. Porque quando começar a causar algum tipo de prejuízo com relação nível de ansiedade elevado, impulsividade elevada, agressividade elevada, interferência no sono. Imagina que tem uma pesquisa que traz que 50% das crianças americanas que utilizam entre 8 e 10 anos de idade, que utilizam WhatsApp, eles acordam durante a noite para verificar se tem mensagem ou não. Isso prejudica demais a capacidade de aprendizagem, né? Porque não vai ter retenção de memória. O hormônio do crescimento, que é liberado durante a noite. Então, assim, as interferências vão além da área psicológica, vão para a área física também. Então, a gente precisa conhecer mais. Eu acho que precisa se investir na prevenção. Eu acho que o grande mote de qualquer coisa para não ser instalado um problema é prevenir com orientação de pais, orientação nas escolas, para que a gente consiga construir uma sociedade mais tranquila e mais voltada para as coisas que são saudáveis. Não que a internet seja ruim, não, ela é ótima, ela traz muito conhecimento quando a gente sabe pesquisar certo. Mas ela pode ser um problema se você não sabe quanto tempo você está usando. Isso começa a comprometer funcionalmente a vida do sujeito. E até na área de saúde também, comprometimento de saúde.
Vanina, muito obrigado pela sua participação como psicóloga, trazendo esse tema muito importante, que estaremos também nesse processo aí de sequência, né, da nossa programação ainda, trazendo momentos para você que está chegando agora aqui na Gazeta News, edição da tarde. Estamos aqui encerrando a entrevista com a Vanina Papini. Muito obrigado, tá certo? Volte outras vezes aqui também no estúdio para trazer temas como esse. Confesso que depois de sua participação vou repensar algumas posições. Quando mando, por exemplo, uma mensagem de WhatsApp e a pessoa não responde, vai que a pessoa está fazendo esse processo de desintoxicação. Não é verdade? Pode ser. Não vou reclamar mais, tá certo? Prometo que vou repensar. Eu que agradeço, gente, e parabenizo vocês estarem trazendo um tema que é tão relevante ultimamente, né? Então, que isso dê continuidade também, que mais estudos, que a ciência também se volte para isso. Para estudar, para a gente ter mais evidências científicas dos malefícios e de como pode ser benéfica ou o que fazer. Vanina Papini aqui conosco no estúdio, voltará outras vezes sim aqui para o programa. Muito obrigado mais uma vez em nome de todos aqui, tá? Da organização Anão de Melo e mais necessariamente do Gazeta News, edição da tarde. E ainda falando sobre